transcendência, respiração e a arte cavalheiresca do arqueiro zen. O que isso tem a ver com o método do Antunes Filho? Fica aqui nesse vídeo que você vai ser convidado a compreender um pouco mais sobre isso. Antunes Filho. Antunes Filho ele foi um dos diretores mais aclamados do teatro brasileiro. Ele estreou grandes espetáculos. E ele teve uma história muito interessante. Ele começou a dirigir jovens estudantes no ambiente universitário. Depois, ele, como um rapazinho que morava no Bexiga, ele foi convidado a trabalhar no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia, onde ele conseguiu fazer grandes trocas com os diretores da época. Até então, ele começou a dirigir os próprios espetáculos, aonde já na época ele era aclamado e era muito bem frequentado. Então ele fazia parte daquele teatrão, né? Mas Antônio ele não se sentia muito completo. Ele não se sentia muito satisfeito com o que ele estava fazendo. Quando ele estreia Macunaíma, e ele já pensando em criar um centro de pesquisas, ele começa a se interessar muito pelos assuntos da espiritualidade e da transcendência. Então ele começa a estudar sobre hinduísmo, zen budismo, e foi quando ele lê o livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Aliás, é um livro que eu indico para vocês como literatura fundamental para o autor. Ele começa a ter uma mudança de paradigma, da forma como ele enxerga o mundo, da forma como ele se enxerga no mundo e da forma como ele acha. Ele considera interessante que o ator lance um olhar no processo de construção da própria vida. Ele acredita que o ator ele é um ser transcendental e ele pode se apropriar da própria arte para alcançar isso. Então, essa é a mudança fundamental do trabalho do Antunes. Para isso, ao longo dos anos, ele cria o próprio método, com técnicas, oferecendo para os atores a medida, né, em que os atores estão nesse centro de pesquisas teatrais, centro de pesquisa teatral ao qual fiz parte, tive a honra de fazer parte durante alguns anos. Ele oferece, então, técnicas e exercícios. E o que consistia esses exercícios? Lá no começo, ele acreditava numa coisa chamada desconstrução do ego. E ele levou a cabo, ele levou isso até o final, essa história da desconstrução do ego. Então, ele acreditava muito no ator que ele pudesse compreender desde um outro lugar, não o lugar da racionalidade, mas uma quebra de racionalidade, como é que se dava esse lugar da espontaneidade e esse lugar no qual o personagem emergia na consciência, nesse lugar da consciência. Então, era um trabalho de deslocamento, então tinha vários exercícios relacionados a isso. E um outro ponto importante durante o processo todo de pesquisa do próprio Antunes, porque ele era um pesquisador, ele era um investigador. Para ele, o que importava era saber como que o ator poderia se instrumentalizar e aperfeiçoar a instrumentalização, que era o corpo, a voz e a mente, que era uma coisa só. Como é que ele poderia fazer isso compreendendo o mundo sutil, ou seja, o mundo interno, e isso vem muito do Zen budismo, né? A compreensão do mundo sutil e do mundo interno, ele vem por dentro de um processo de observância através da meditação, né? Isso é fato, assim. E aí, através da respiração, que também na meditação, né? A gente também se lança um olhar direto para como a respiração opera. E ele foi um profundo estudioso da fisiologia da respiração. E ele trouxe isso como matéria mesmo, disciplina dentro do CPT.
Ele chegava dentro do CPT, no 7º andar, e ele começava a discorrer com os atores sobre, vocês entendem, é assim que funciona a respiração, é assim que é onde vocês vão apoiar, vocês não vão ficar agora gritando que nem os loucos, neuróticos aqui no lugar como a maioria dos atores fazem. Não, eu quero que vocês sejam atores conscientes, né? Atores que saibam o que estão fazendo. E isso também tem fonte do Zen Budismo, que é o trabalho de estar presente, no momento presente, no agora, né? Aquele ator lúcido, sabendo muito bem o que está fazendo. E ele não queria que a neurose tivesse como centro ali da questão. Ele queria que os atores eles fossem o menos ansiosos possível, ou seja, ansiedade zero, que eles estivessem relaxados e nesse estado de relaxamento, quase meditativo, né, pudessem vivenciar com a respiração apoiada, pudessem vivenciar o personagem. Nesse workshop de cinema, e sim, o Antunes era um amante de cinema, tanto é que a base toda da construção do projeto Prata por Ter foi com base no grande amor que ele tinha pelo cinema. Então, nesse workshop, eu vou me basear em algumas técnicas importantes para se compreender aonde que está o apoio no corpo da respiração para o ator e como é que ele pode se apropriar disso para iniciar um personagem, para iniciar um processo de criação de um personagem. Então, é apenas uma fala singela sobre essa grande obra do Antunes Filho. Para isso, então, eu convido vocês a estarem comigo nesses dias que eu vou colocar aqui embaixo, né, todas as informações desse workshop que eu vou oferecer em São Paulo, na cidade de Ourinhos. Um abraço a todos vocês. Até! Cinema Olímpia.